Agora, nessa confusão toda aí do sino, saiu uma encíclica dele, você viu a encíclica? Vamos entrar nesse assunto. É uma exortação climática. Uma exortação isso aí. É muito... Eu peguei uma parte aqui. Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Salve Maria, Marcel. Salve Maria, Leonardo. Salve Maria a todos. Mais uma batalha. Mais um dia, hein? Nosso podcast aqui, um papo aqui bem agradável sobre as questões, né, que a gente sempre vem discutindo. E hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo atualmente, né, na atualidade aí, que é a questão deste sínodo. Verdade. A gente pode perceber que é o que está em voga e está deixando muita gente aí escandalizada. E agradecer, né, Marcel, o pessoal aí que está comentando, dando sugestões aí ao canal, deram sugestões a gente continuar falando sobre os antipapas após o Concílio Vaticano II. A gente vai trazer isso aqui futuramente, né, outros antipapas, mas igual você falou, é importante falar do sínodo agora, né? Eu acho que essa aí foi até uma sugestão também, eu não estou lembrado, mas eu acho que foi também, se não me falha a memória. E a gente vai continuar falando sobre essas questões, atualizando o pessoal sobre o que esse antipapa tem aprontado aí, né, não que isso seja para a gente relevante, né, porque a gente já não considera ele papa, mas isso a gente faz para alertar os que acham que ele é papa, né? Então essa é a nossa luta aqui, abrir os olhos daqueles que acham que Francisco é papa. E às vezes estão lá, né? Às vezes pessoas bem intencionadas. A gente está aqui para iluminar, abrir os olhos dessas pessoas, né? E vamos trazer também dos outros, né? Descer aí para Bento XVI, João Paulo II. A gente vai trazer isso aí também. A gente recebeu essa sugestão também em relação ao Ratzinger, né? Que era um considerado conservador. Verdade. Mas que mesmo assim a gente tem bastante material aí para falar sobre ele também, sobre algumas heresias que ele disse, né, algumas reportagens, mas é isso aí. Vamos lá, né, o sínodo, a onda do momento agora, né, só a abertura, vou falar um pouquinho aqui, citar a abertura do sínodo. Vamos primeiro explicar para as pessoas o que é o sínodo, o que é o sínodo, né? Explica aí pro pessoal. O sínodo, o que é o sínodo? Na verdade, é uma consulta, né, o Papa, ele faz uma consulta, né, no caso o antipapa Francisco, né? Eu falo papa aqui, pessoal. Coloca entre aspas, né? Verdade. É só mesmo para facilitar o diálogo. É uma consulta, né, que ele pede para essas pessoas, né, e no caso desse sínodo, né, que tem o tema o sínodo sobre a sinodalidade, ele faz essa consulta ao clero, né, até mesmo aos leigos, e até mesmo pessoas que não são católicas, né? É uma consulta que é feita sobre vários temas, várias questões. E essas sugestões, elas são recebidas pelo Vaticano, e a gente vê dessa história aí de fazer consulta saindo cada absurdo, né? Verdade. Você vê, tem bispos belgas, né, que vieram com a sugestão da ordenação de mulheres. Tem o relator do sínodo, eu acho que eu te mandei uma mensagem sobre isso, ele falando sobre a questão dos homossexuais também, que a gente vai abordar aqui e colocar o que ele disse sobre isso em relação ao sínodo, né? O que pode sair deste sínodo sobre essa questão, né? E também outras questões que vão ser abordadas. Então o sínodo nada mais é que uma consulta que é feita a todo o clero, todos os bispos, e nesse caso até leigos e pessoas que não são católicas, é feita essa consulta e as sugestões são recebidas e eles vão discutir, né, todas essas sugestões. E só para as pessoas terem uma ideia, né, olha como que começou a abertura, né? Olha como que o Papa terminou no seu pronunciamento de abertura, ó. Vinde, Espírito Santo, vós que suscitais línguas novas e colocais nos lábios palavras de vida, livrai-nos de nos tornarmos uma igreja de museu, bela mas muda. De museu, tá vendo? É uma crítica à tradição. Exatamente. Crítica, com certeza. Ah lá, com tanto passado e pouco futuro. Olha, vinde estar conosco para que na experiência sinodal não nos deixemos dominar pelo desencanto
não debilitemos a profecia, não acabemos por reduzir tudo a discussões estéreis. Vinde, Espírito Santo de amor, e abri os nossos corações para a escuta. Vinde, Espírito Santo de santidade, e renovai o santo povo fiel de Deus. Vinde, Espírito Criador, e renovai a face da terra. Tá vendo? Ele já diz o quê? Renovação, né? Que é mudança. Eles estão usando o termo agora de igreja sinodal, né? É uma face dessa nova igreja que está cada vez mais exposta, né? Porque isso vem a reboque do Concílio Vaticano II. Exatamente. Né? Tanto que o sínodo, ele faz várias citações ao concílio, né? A gente vai levantar a questão das dúbias que foram os 5 cardeais que fizeram, né? Os 5 cardeais mais conservadores, que diante dos escândalos deste sínodo, do que eles já estavam vendo, né, o que poderia acontecer, eles fizeram algumas questões importantes, né, e meio que colocaram o Bergoglio na parede, né? Colocaram em xeque. Para saber se era aquilo mesmo se essas questões, né, essas propostas, ele concordava. E foram, não sei se você vai abordar agora. Não, só para... Você também me mandou aqui, interessante, já linkando com essa introdução do que o Papa, entre aspas, fez, né? O que o cardeal Miller falou acerca do sínodo. Olha, o cardeal Miller é um dos 5, acho que são 5 ou 4. São 5 né? perguntas. São 5 cardeais. Agora você me falhou a memória aqui, não sei se são 5, são alguns cardeais. Esse é um dos 5 ou 4 cardeais que fez essa declaração numa entrevista sobre esse sínodo, né, da sinodalidade aí. Olha o que ele falou. Os líderes do sínodo estão sonhando com outra igreja que não tem nada a ver com a fé católica e é absolutamente contra ela. Eles querem abusar desse processo para mudar a igreja católica e não apenas em outra direção, mas a destruição da igreja católica. Olha as palavras dele, né? Isso foi dito não por um site vacantista ou por uma pessoa, um membro da fraternidade, não. Isso foi dito por um cardeal da nova igreja. Um cardeal lá no meio deles, né? Então imagina só, se ele está escandalizado com esse sínodo, do que eles estão propondo, né? Imagina o que deve ter aí, o que há de vir aí, né, que começou... Agora o sínodo começou, acho que antes de ontem, e vai mês de outubro adentro. Então, assim, eu penso o seguinte, o que é o sínodo neste caso aí, no caso que está acontecendo? Nada mais que a teologia da libertação a nível universal, né? Por quê? Porque o sínodo, ele meio que quer inverter a pirâmide, né? Vamos pegar o exemplo da pirâmide, né? De Karl Marx, da pirâmide social, porque a gente tem o clero, né? Que é o ápice da pirâmide, né? Que é o corpo docente da igreja, né? Que é o clero, e temos os leigos, né? Na parte da base dessa pirâmide. E o que é o sínodo? O sínodo, ele quer inverter essa pirâmide. Ele quer colocar os leigos para opinarem na igreja, para sugerirem doutrinas, sugerirem mudanças dentro da igreja, né? É um movimento revolucionário dentro nessa questão dessa pirâmide. Aí você inverte a pirâmide. Por que eu falo teologia da libertação universal? Porque a gente sabe que o Francisco, ele é um simpatizante da teologia da libertação, né? Ele quer justamente isso. Ele quer criar uma igreja revolucionária, uma igreja onde o clero perde a autoridade. E essa autoridade é transferida para os leigos. Para os leigos. Né? Como já acontece na nova igreja, como você mesmo está falando aí, né? Na teologia da libertação já tem essa tendência, né? E o sínodo, tanto que é sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, eles querem que todos caminhem juntos, né? Leigos, esse é o papo, os né? bispos. Então, assim, esse que é o propósito. É a igreja democrática, é a igreja onde todos têm voz. Tirar o caráter monárquico, né? Você tira totalmente o caráter monárquico, né? Constitutivo da igreja, e vem com esse caráter mais revolucionário, né? Que Karl Marx, né? E a gente sabe que o comunismo, na prática, ele nunca existiu, né? O comunismo nunca existiu assim, na prática. Existiu assim, em alguns países, mas através da ditadura, porque as pessoas não aceitam o comunismo, porque o comunismo, ele vai contra a bússola moral das pessoas. Todos nós temos na nossa alma uma bússola moral, e o comunismo, ele vai contra essa bússola.
Então é a mesma coisa em relação a esse movimento revolucionário dentro da igreja. No final das contas, os leigos eles não vão aceitar esse tipo de situação. Eles não vão aceitar. Né? Tanto que eu li uma coisa interessante sobre a teologia da libertação. A gente sabe muito sobre teologia da libertação, porque na nossa diocese aqui, da Nova Igreja, a gente teve vários exemplos, né, de bispos bastante adeptos à teologia da libertação, como Dom Valdir Calheiros. E as pessoas falam, né, que os bispos, né, fizeram a escolha preferencial pelos pobres, e os pobres, no resultado disso, os pobres fizeram a opção preferencial pelos pentecostais, pelos evangélicos, né? Tanto que as igrejas protestantes aqui na nossa diocese, elas vão de vento em polpa. Elas cresceram muito no movimento protestante aqui. Por quê? Porque as pessoas, dentro da teologia da libertação, elas não querem ficar ouvindo sobre política, né? A bússola moral dessas pessoas, elas querem ouvir a palavra de Deus. E aqui, por isso que aqui, no caso do exemplo da teologia da libertação, né, na nossa diocese, as igrejas protestantes, elas prosperaram muito, porque os bispos fizeram a opção pelos pobres, os pobres fizeram a opção pelo protestantismo. É a mesma coisa do sínodo. O sínodo é mais ou menos esse movimento revolucionário, né, essa teologia da libertação a nível universal, que eu penso. Verdade. Agora vamos trazer as dúbias, né, as perguntas feitas por esses cardeais, que vai abordar praticamente muitos temas ali que eles estão tentando mudanças, né? As dúvidas, o que eu falei, é colocar o Francisco na parede, para saber se é realmente isso que ele pensa, né? Que a pretensão é essa, se ele né? concorda com que essas propostas que têm sido feitas aí. E ele respondeu essas dúvidas, né? E a gente viu que realmente a tendência tudo caminha para uma mudança radical mesmo. A tendência é a máscara cair mais rápido. Verdade. A tendência é a máscara cair mais rápido. Primeira, vamos abordar a primeira aqui, ó. Sobre a afirmação de que a revelação divina deve ser reinterpretada de acordo com as mudanças culturais e antropológicas em voga. Isso aí é o relativismo dogmático. A gente até comentou sobre isso. De acordo com a história, com a cultura. Olha o que ele respondeu, ó. A resposta depende do significado que atribuem à palavra reinterpretar. Se for entendida como interpretar melhor, a expressão é válida. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II afirmou que é necessário que, através do trabalho dos exegetas, e eu acrescentaria dos teólogos, o juízo da igreja amadureça. Ou seja, amadureça. O que é isso aí? Você é o relativismo. É o relativismo. Você amadurece, ou seja, a revelação divina, ela não está esgotada. Né? O que ele quer dizer é isso. Porque assim, a doutrina sobre a revelação divina, a revelação pública divina, ela está esgotada. Você não tem mais não tem nada que interpretar. O que é definido como verdade, ela não vai mudar. Não vai mudar. É para sempre. 2 mais 2 são 4. Exatamente. Mas ele fala de aprofundamento, né, da verdade, que ela não se esgota, usa esses termos, ou seja, abre margem para interpretação e mudança dessas verdades divinas reveladas. E aí ele cita o Concílio Vaticano II, a gente comentou isso. A reboque. Sobre aqui, O Concílio Vaticano II é reboque. O que eles dizem? O Concílio fala muito isso, né? Uma verdade que antes era tido como certa, com a mudança dos tempos, das circunstâncias, ela pode ter uma noção nova, né? Então é evolução dos dogmas. Eles falam que nunca se esgota a questão da interpretação da verdade revelada, ela não se esgota, ela pode ser aprofundada, então isso abre margem a mudanças doutrinais, a relativismo dogmático. Isso que ele falou aqui já é uma coisa que já acontece, né? Ele só confirmou que o Concílio Vaticano II já prega. Eu interrompi, você já terminou essa parte aí do... Ele fala até aí na... só até essa parte. Porque tem outras partes que ele fala sobre aprofundamento dessas questões, dessas interpretações. Eu peguei só uma partezinha mesmo, assim, só para embasar a resposta. Que não está esgotado, tipo assim, abre margens realmente. Que vai sempre ampliar, né? Mudanças, né? Abre essa margem. Mas isso aí pra gente ele só confirmou normal. O que a gente já havia falado aqui há pouco tempo. Pra gente é normal isso. Agora, essa aqui agora é polêmica. Olha, sobre a afirmação de que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a revelação e o magistério. Olha o que ele responde, ó. Portanto,
A prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam um conceito errôneo de matrimônio, pois quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor. Essa parte aqui, né, Marcelo, é muito polêmica porque vai entrar na questão do homossexualismo, né? Do ato do homossexualismo. É bom a gente deixar bem claro o que a igreja realmente condena com relação a isso. A igreja, ela condena o ato. A pessoa ali que pratica o ato, é claro que a igreja tem ela como filho de Deus, né? Deus ama essa pessoa. E chama essas pessoas para santidade. Só que assim como o ato de roubar, assim como o ato de matar, o ato do homossexualismo, ele também é condenado pela igreja como algo ruim. Então a igreja não quer aquilo de ruim para a pessoa. Ela espera que a pessoa entenda que aquilo é ruim e pare de praticar aquilo, né? Exatamente. A igreja, ela não despreza os homossexuais. Exatamente. Ela chama os homossexuais para viver uma vida de santidade. É claro que é errado as pessoas baterem nessas pessoas com ódio, né, e tudo. Não existe isso. Não. E a igreja, ela defende o quê? O matrimônio. O matrimônio. Que é a união entre homem e mulher, que é aquela união que gera frutos, né? O fim último, o fim primeiro, né, no matrimônio é a procriação. É a procriação. Então, assim, a gente sabe que os homossexuais, eles não procriam. Então, a igreja tem essa visão de que não tem como você considerar como matrimônio. Mas se você abre espaço, igual aí está também relativizando, a questão de você dar uma bênção a um casal homossexual, né? É como se a igreja estivesse aprovando aquele ato, né? Aquela situação. Aquela situação, né? É verdade. E a igreja é muito pelo contrário. A igreja, ela condena, as Sagradas Escrituras condenam tais comportamentos. Que é, no caso, a união de duas pessoas que têm o mesmo sexo. Então, se você relativiza, igual, por exemplo, lê de novo essa mensagem aí para eu comentar. A resposta dele, né? Vou ler ela inteira de novo, ó. Portanto, a prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção... Ali, tá vendo? Deve discernir se existem formas de bênção. Ou seja, ele não exclui por completo essa possibilidade. Exatamente. Ou seja, ela chama o discernimento. Mas nesse caso, você não precisa discernir. É uma coisa que a igreja sempre defendeu, né? A igreja sempre... No caso, a igreja, ela sempre proibiu, né? Sempre considerou isso como pecado. Defendeu a proibição. Então, assim, não tem como você discernir ou relativizar essas questões. Então, ele meio que relativiza, né? Mas a gente sabe que isso aí é só o começo, né? Assim, isso gerou muita polêmica, né? Não só pelos parte dos católicos, como também do meio protestante. Como é que pode, né? Porque um papa falar isso? Eu ouvi isso de pessoas, porque isso tá muito em voga na mídia, né? A questão do sínodo. Então, tudo que está acontecendo está saindo na mídia. Inclusive, a mídia interpretou dessa forma. A mídia, quando eu vi a notícia, a mídia interpretou dessa forma, que o Bergoglio, ele abriu a possibilidade de bênçãos a casais homossexuais. Foi isso que repercutiu em termos de matéria, né? Que a mídia interpretou. É verdade. Porque ao dizer que devemos discernir, né? Você abre uma possibilidade. E isso a gente sabe. Ele não equiparou ao matrimônio, mas ele deu uma possibilidade de uma bênção especial, né? Igual você falou, concordando com aquela situação. Você não pode abençoar um ato que você sabe que é pecaminoso. Que a igreja condena. A igreja condena. Então... É difícil. A ladeira só vai descer mais. E olha que teve um cardeal também que se pronunciou com relação a isso. Você até me mandou, olha, o cardeal Jean-Claude... Esse é o relator do sínodo. O relator geral do sínodo. O que participa ali de frente mesmo com o sínodo. Olha o que ele falou. O ensino católico sobre o pecado dos atos homossexuais não está mais correto e precisa de revisão. Pois é. Então, o que você me diz depois disso, né? Verdade. A igreja, ela já admite, a nova igreja, já admite a questão dos recasados. Né? Tem essa também. Nós esqueçamos disso. Agora, essa questão das bênçãos aos homossexuais. Uma coisa que a gente tem, que eu vou pedir para você linkar, que é muito importante, é o que eu venho dizendo, né? Eu disse isso nas lives anteriores. Sobre os anglicanos, não é isso? O que acontece? A igreja, a nova igreja, ela está seguindo o mesmo caminho da igreja anglicana, é o que eu sempre venho dizendo. É o mesmo caminho.
Você comentou isso mesmo. Você vê que o diabo ele não é tão criativo, né? Então, ele está imitando o mesmo caminho. Eu trouxe um histórico aqui para a gente apresentar hoje das aberturas que foram feitas na igreja anglicana, né? O que foi liberado nos anos, né? No tempo, na história da igreja anglicana. Coloca pra gente aí, eu vou falar, olha... Como é que foi Vou a falar história? o histórico. Ó. Em 1930, aceitaram a anticoncepção. Uhum. Em 1976, aprovaram o clero feminino. Em 1989, ordenou-se a primeira bispa episcopaliana. Uhum. Em 1994, proibiu toda a terapia para deixar a homossexualidade. Em 2000, aceitou-se o sexo fora do matrimônio. Em 2006, admitia o matrimônio homossexual. Em 2011, um bispo episcopaliano casava com pompa mediática a 2 sacerdotisas lésbicas episcopalianas. Uma delas a famosa militante pró-aborto, Catherine Hesgdale, acho que ela é isso, famosa. Hesgdale. Isso aí saiu na mídia na época. Em 2019. Então você vê, por exemplo, a questão do sexo fora do casamento, do matrimônio, é uma questão que dos recasados é o sexo fora do casamento. Exatamente. Né? É isso aí. A questão da ordenação de mulheres. Isso começou lá em 1984, né? Igual você olhou aí. A questão do anticoncepcional, ainda não, né? A gente não pelo menos... ainda também, é verdade, ainda não. Mas a questão dos homossexuais, questão de ordenação de mulheres e casamento... Foi em 1989, ordenou a primeira bispa. Pois é, então assim, eu vejo que vai seguir o mesmo... tá seguindo os mesmos passos, né? Passos. Exatamente. E só que para a igreja anglicana... foi trágico, né? Em termos de número de fiéis, né? A igreja anglicana, quanto mais o tempo passa, menor são os fiéis, pessoas que seguem a igreja anglicana. Porque é aquilo que eu falei, a nossa alma, a gente nasce com um direito natural impresso na nossa alma. A gente nasce com uma bússola que norteia aquilo que é certo e errado. Mesmo se você nascer no meio do mato, né? Não tem contato com nada, você tem uma bússola moral. E essas pessoas, elas estão deixando a igreja anglicana justamente por isso, porque está vendo todo esse tipo de imoralidade e não aceita esse tipo de situação. E o que vai acontecer, o que vai acontecer com a nova igreja? Olha o que eu estou te falando. Da mesma forma que você não consegue, é aquilo que eu falei sobre você fazer analogia entre movimento revolucionário dentro da igreja e movimento revolucionário na política, no caso do comunismo. Da mesma forma que as pessoas não aceitaram o comunismo, né? O comunismo só foi estabelecido com ditadura, os leigos, no final das contas, quando essa coisa for evoluir, né, igual a gente sabe que vai acontecer, os leigos também não vão aceitar. A igreja vai perder fiéis, mais do que vem perdendo após o Concílio Vaticano II. Por que você acha que as igrejas... por que vocês acham que a Igreja Católica perdeu grande número de fiéis após o Concílio Vaticano II? Por causa disso. As mudanças. E quando a coisa piorar, essa perda de número de fiéis vai aumentar. Muitas pessoas infelizmente vão aderir ao protestantismo. Outras, graças a Deus, vão aderir ao sedvacantismo. Outras ao tradicionalismo em geral. Porque as pessoas, elas buscam Deus. As pessoas buscam a verdade. Isso está na natureza do ser humano. Deus imprimiu isso nas nossas almas. Então isso não vai dar certo. Mas isso é um plano diabólico, é o plano do diabo. O diabo quer isso mesmo. Ele quer destruir, igual disse esse cardeal. Ele quer destruir a igreja. Verdade. Então essa vai ser a forma. A intenção é essa, o objetivo é esse. Esse sínodo para a sinodalidade, né? Porque só falta... Essa palavra me lembra aquela música do John Lennon, né? Imagine, né? Sínodo da sinodalidade, vão caminhar todo mundo juntos. Aquela visão bem globalista. Né? Eu acho assim, que vai acontecer isso. Né? É o meu pensamento e isso não vai demorar muito a acontecer, né? A gente não sabe... É verdade. O que vai sair desse sínodo. É claro que isso aqui ainda não tem nada definido, mas o caminho está indo para isso, né? Tudo indica. Tudo indica, mas é isso, é a apostasia. É a apostasia que foi profetizada nas Sagradas Escrituras. Isso aí é apostasia. Mas só que no meio da apostasia, Deus vai separar o que é aquilo que é joio e o que é aquilo que é trigo. Vai suscitar pessoas boas ali. No meio da apostasia que você separa o joio do trigo. Verdade. Que Deus sabe quem é o fiel e quem é o infiel. É aí que as máscaras vão cair. É nessa hora. Vamos lá, mais uma dúvida, mais uma pergunta, ó.
Acerca da afirmação de que a sinodalidade é dimensão construtiva da igreja, de modo que a igreja seria por sua natureza sinodal. Aí vai entrar na colegialidade, olha o que ele respondeu. Colegialidade. Não obstante, reconheçam que a autoridade suprema e plena da igreja seja exercida seja pelo Papa em virtude do seu cargo, seja pelo colégio dos bispos com a sua cabeça, o Romano Pontífice. Isso aqui é um absurdo, por quê? Isso vai de encontro com a colegialidade, o que a igreja já sempre condenou. O Papa é a autoridade suprema da igreja. Olha o que a Pastor Eternos diz. Olha aqui como é que é o contraste completo no Vaticano I. A essa doutrina tão clara das Sagradas Escrituras, tal como sempre foi entendida pela Igreja Católica, opõe-se abertamente às sentenças perversas daquele que, desnaturando a forma de governo estabelecida na igreja por Cristo Nosso Senhor, negam que só Pedro foi agraciado com o verdadeiro e próprio primado de jurisdição, com exclusão dos demais apóstolos, quer tomados singularmente, quer em conjunto, quer em coletivo. Não existe isso. A igreja ela é monárquica, ela não é democrática. Exatamente. Ela não é parlamentarista. Então eles querem transformar a igreja, não a igreja católica, porque ali não é a igreja católica. Eles transformaram, né, essa nova igreja num parlamentarismo. Num plebiscito. Onde o Papa ele não precisa consultar ninguém para tomar uma decisão. De jeito nenhum. Não tem, O Papa sendo Papa, ele é infalível. A autoridade dele é suprema. Ele tem assistência do Espírito Santo. O Papa tendo a assistência do Espírito Santo, para que ele vai consultar se ele tem o próprio Espírito Santo para assisti-lo? Verdade. Para que ele vai consultar leigo? Para que vai consultar padre? Ele tem lá os seus conselheiros, mas não quer dizer que ele vai seguir os conselhos. No final a decisão é dele. Ele é que toma a decisão. Exatamente. Tem os teólogos, tem os que deve instrui, né? Olha, mas a decisão, esse é o melhor caminho, mas a decisão é dele. Ele é o assistido. Não os bispos, não os padres. E quem é o assistido é o Papa. Agora, o que ele está falando e que o Concílio Vaticano II fala é que os bispos, em conjunto, têm essa autoridade suprema. Não só bispo, leigo também, né? Há católicos também, leigos, pessoas que não são católicas. Absurdo. Né? Verdade. Teve sínodo aí que teve consultor judeu, cara. Então, caramba. Acho que foi o sínodo do Ratzinger. Teve, acho que consultor judeu. Então, é absurdo. Absurdo. Outra pergunta, outra dúvida. Acerca do apoio de pastores e teólogos à teoria de que a teologia da igreja mudou e que, portanto, a ordenação sacerdotal pode ser conferida às mulheres. Olha o que ele respondeu. Outra relativização, relatividade pura. Ó. De outro lado, para ser rigorosos, reconheçamos que ainda não foi desenvolvida exaustivamente uma doutrina clara. Se não foi desenvolvida uma doutrina de forma exaustiva, igual ele diz, ou seja, existe espaço para você desenvolver mais. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ou seja, vamos desenvolver essa doutrina aí. Vamos evoluir, Vamos evoluir para que a gente consiga colocar as mulheres nessa situação. Aí ele segue, e com autoridade sobre a natureza exata de uma declaração definitiva. Não é uma definição dogmática e mesmo assim deve ser aceita por todos. Não é uma definição dogmática, ou seja, mas a gente pode, quem sabe, né? A gente pode mudar isso aqui então, isso né? aí. Porque se não é definição dogmática, vamos mudar. Aí segue, ninguém pode contradizê-la publicamente, todavia pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana. Anglicana. Comunhão, como é que é? Fala de novo. Comunhão anglicana. Não, mas o que ele fala antes? Ele fala validade das ordenações na comunhão anglicana. Ou seja, a igreja anglicana todo mundo sabe que ordena mulheres. Então... lê de novo essa frase que é importante. Eu vou ler desde o ninguém. Ninguém pode contradizê-la publicamente, todavia pode ser objeto de estudo. Pode ser objeto de estudo. Ou seja, ela pode ser objeto de estudo. Aí segue, como no caso da validade das ordenações da comunhão anglicana. Como deu o exemplo da igreja anglicana, que ordena mulheres, tem bispa, só falta ter papisa lá. Exatamente o que você falou, tá seguindo os mesmos caminhos. Da igreja anglicana, é o que eu falei aí, por isso que eu trouxe no início o histórico, né? Era para ter colocado agora, mas tá bom, mas tá bom, tá vendo aí, tá vendo que é os mesmos caminhos da igreja anglicana, que aprova todos aqueles absurdos ali. Verdade. Mais uma pergunta. Acerca da afirmação de que o perdão é um direito humano e a insistência do Santo Padre sobre o dever de absolver todos e sempre, para o qual o arrependimento não seria condição necessária para a absolvição sacramental. Tá querendo dizer que, no caso da confissão,
a pessoa então não teria necessidade de se arrepender? Ela mesmo assim seria perdoada? Aí a resposta dele, ó. O arrependimento é necessário para a validade da absolvição sacramental e implica a intenção de não pecar. Mas aqui não há matemática. Aí, ó. Viu? Aí não mais ó, o relativismo aí. Não, isso e aí. devo recordar mais uma vez que o confessionário não é uma alfândega. Não é uma alfândega. Não somos os donos, mas humildes administradores dos sacramentos que nutrem os fiéis, porque estes dons do Senhor, mais do que relíquias a conservar, são auxílio do Espírito Santo para a vida das pessoas. É o relativismo, né? É aquele sofisma, né? O erro com tom de verdade. Tem pessoas que falam que quando viu essa resposta, que ele disse nada com nada. Cara, não é que ele não disse nada com nada, ele disse sim. Claro que disse. E ele relativizou essas questões, deixou todas em aberto. Então é o espaço que deixa. Mas assim, ele não quis, logicamente que ele não vai deixar a máscara cair por completo, né? Mas vai fazer aquela estratégia do Satanás, né? Que é usar de dubiedades. Mas isso, rapaz, é do relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é uma corrente às filosófica. Vezes você fala, é igual a língua da serpente, aquela, acho que fala bífida, eu acho que ela tem duas partes. Ela tem duas partes, verdade. Você fala uma coisinha pró, depois uma coisinha contra. Você nunca é objetivo e fala, não, isso não pode, isso é proibido. Não, jamais, nunca. Não é assim, não, mas tem as questões do quê? Mas as verdades, sempre relativizando essas questões. Mas por quê? O relativismo é uma corrente filosófica que diz que a verdade absoluta não existe. Então o que eles fazem? Ele joga a verdade e o erro ao mesmo tempo. Por que ele faz isso? Porque o relativismo fala que a verdade e o erro são iguais, depende do ponto de vista. Então ele sempre vai jogar o que é verdade e ao mesmo tempo ele joga o erro. Ele joga o erro e joga a verdade. É isso que você está falando. Fica essa mistura, essa ambiguidade, de modo que gere várias interpretações, entendeu? A pessoa, quando quer envenenar a outra, ela não pega um copo de veneno e entrega na mão da pessoa, não. De jeito nenhum. Ela entrega o suco de laranja, ela entrega o vinho, coloca na comida e bota ali escondidinho o veneno. Verdade. Senão você não consegue. Eu não vou tomar isso, não. Você tá me dando veneno de rato aí, pô? Não, pois é, não. Vou tomar isso. Você bota o suquinho de laranja e joga o veneno lá dentro. Exato, não vai saber o que é, vai tomar e vai morrer, ué. Então o veneno, ele é assim, você tem que usar de um disfarce, né? Exatamente. Para você ir envenenando as pessoas. É exatamente dessa forma que eles agem. Eles não querem falar diretamente e ficam usando de subterfúgios, né? Deixando espaços abertos para que isso aconteça. Aí a imaginação vai e cada um segue da maneira que quer. E as pessoas não enxergam isso. Não enxergam verdade, isso. Agora até quando? Né? Agora eu fico pensando... Que se o Bergoglio resolver admitir a ordenação de mulheres, o que vai ser da fraternidade? É verdade, né? O que vai ser da administração apostólica? O que será desses padres que ainda querem aceitar que ele é papa? Que ele não falou ex-cátedra. Vai jogar essa. Como é que vai ser, né? Vai ser interessante, né? Vou ficar de camarote para saber o que vai acontecer. Porque para mim não faz diferença. Pra gente que é sede vacantista, é a mesma coisa. Só tá caindo a máscara, né? Cada dia mais. A máscara tá sendo exposta. Para essas pessoas que o aceitam ainda como Papa, que vai ser a grande questão, né? Vai ser o grande problema a ser resolvido. Como vai explicar, né? E os sede vacantistas vão ficar de camarote comendo pipoca. Vai ficar de camarote comendo pipoca para ver o que vai acontecer. Porque verdade. vai ser barata voa. Vamos ser sinceros. Pensa só, o Bergoglio aprovou a bênção a um casal homossexual. E aí? O que os padres vão dizer, né? Tradicionais. Pois é. Vai ser interessante, né? Aí vamos supor, um bispo tradicional vai ter que ordenar uma mulher. E aí? Vai obedecer ou não vai? Pois é. Agora, nessa confusão toda aí do sino, saiu uma encíclica dele. Você viu a encíclica? Vamos entrar nesse assunto. É uma exortação climática. Uma exortação isso aí. Eu peguei uma parte aqui, cara, que eu achei interessante, rapaz. A encíclica chama Laudate Deum. Você sabe o que significa isso? Não, eu não... O significado de Laudate Deum? O que significa? Salve a Deus. Ah, é isso? Eu não tinha procurado saber a tradução, cara. Salve a Deus? Peraí, Deus precisa de salvação? É mesmo, hein? Salve a Deus? É isso mesmo? E eu vi lá, não tem nem crase, é salve a Deus. Deus não precisa de salvação? Não é um salve a Deus, como se salve a Maria, não. É Sim. salve a... Então, sim. Mas ele já falou que
que a história da Bíblia é a história da derrota de Deus, então... A gente mostrou isso aqui. É o fracasso de Deus, né? A história do fracasso de Deus. Então, coisa pode rapaz, mas o que eu achei interessante, olha, essa parte aqui, rapaz, olha na encíclica, ó. Não é conveniente confundir o multilateralismo com uma autoridade mundial concentrada numa só pessoa, ou numa elite com excessivo poder. Quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Falamos sobretudo de organizações mundiais mais eficazes. ONU. Olha aqui, olha mais, ó. Dotadas de autoridades para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. O importante é estarem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. É a ONU. Deste modo, dar-se-ia vida a um multilateralismo que não depende das circunstâncias políticas instáveis ou dos interesses de poucos e que tem uma eficácia estável. Ou seja, uma organização que controle, né? É a ONU. Uma autoridade real. Olha, cara. É a ONU. Multilateralismo, são vários países. Exatamente. Então, vamos lá. Ambientalismo. O ambientalismo... eu li mais ou menos essa encíclica aí, mas não li tudo porque... Ela é grande. Me deu vontade de vomitar, eu tive que parar. Mas então, eu li mais ou menos e ele fala justamente sobre esse alarmismo climático. Que é o aquecimento global. Que é a mesma pauta dos globalistas ambientalistas. O ambientalismo é uma religião. Para quem conhece o ambientalismo, é uma religião. E o papa dessa religião é justamente o Papa Francisco. O líder religioso dessa religião ambientalista, onde existe o Deus Gaia, que é a Mãe Terra, é esse Papa Francisco. É a nova religião da nova ordem mundial, é o ambientalismo. E a salvação para essas pessoas é a chamada sustentabilidade. Você tem que buscar sustentabilidade, que é a salvação da sua alma. Ou seja, a gente tem que recuperar o paraíso na Terra, porque a Terra está acabando, o homem está destruindo a Terra, então a gente tem que estabelecer o paraíso, que é o mesmo discurso da utopia socialista. E esse Papa está a serviço dessa pauta ambientalista. É uma pauta que a gente sabe, para quem estuda, essa pauta da apocalíptica aí, das alterações climáticas, é uma pauta da ONU, é uma pauta dos globalistas, dos esquerdistas. Então ele é o representante religioso dessa filosofia, dessa tese aí que quer, na verdade, culpar os homens, pelas mudanças climáticas, como se o homem tivesse a capacidade de mudar o clima. Se a gente for parar para pensar a respeito das mudanças climáticas, do aquecimento global, lá no Apocalipse, não sei se você lembra, mas tem uma questão dos anjos, o primeiro anjo que vem, tem os flagelos, não sei se você lembra. Tem os flagelos. E tem um flagelo lá que fala que o anjo derramou uma taça sobre o sol, e o sol aqueceu, e a terra ficou aquecida, e as pessoas ficaram naquela situação. Ou seja, só Deus pode mudar o clima da terra. O homem não tem essa capacidade de mudar o clima da terra. O homem, ele não é culpado pelo aquecimento global igual eles querem culpar. Só Deus pode mudar o clima na terra. Para vocês verem, se o sol der um espirro, de uma tempestade solar, a terra muda de 1 a 2 graus centígrados. Só um espirrozinho que o sol dá. Então, esse negócio que o homem é culpado, isso aí é desculpa para você promover, na verdade, o despovoamento, promover o controle populacional. Essas pessoas, elas têm como filosofia aquela filosofia de Malthus, aquela filosofia malthusiana que prega que a solução da sociedade é a redução populacional. É isso que eles querem. E isso vai totalmente contra o mandamento de Deus, que nós devemos nos multiplicar, e multiplicar por toda a terra. No final das contas, essas pessoas elas têm ódio pelo ser humano, ela tem ódio, e eles ficam pregando que o homem é culpado para justamente aprovar aborto, aprovar uniões que não criam, aprovar
essas questões que fazem com que eutanásia, tudo que vai contra a vida, né? Tudo que favorece essa redução populacional. Então, esse Papa, ele está junto nessa causa, né? Consciente ou inconscientemente, ele está junto nessa causa humana, digamos assim, né? Que tem ódio contra a vida humana. Mesmo de forma... Ele não é possível que seja de forma inconsciente. Ele é uma pessoa inteligente. Ele sabe que essas pessoas, que as mesmas que defendem essas pautas ambientalistas, são as mesmas que defendem pautas que vão contra a vida. Então, e existem teses, né? Essa questão do aquecimento global, quem defende é a ONU, a questão que o homem é culpado pelo aquecimento, pela mudança climática. Quem defende é a ONU. E a mídia embarcou nessa ideia, porque a mídia nada mais é que o alto-falante, digamos assim, né? O que a ONU defende, a mídia vai sempre defender. A mídia é a porta-voz, é essa a palavra que eu queria dizer. A mídia é a porta-voz da ONU. Então a mídia sempre vai dizer que a Terra está aquecendo, que o ser humano é culpado. Então, assim, e esse Papa aí é o representante religioso dessas pautas aí que defendem essas coisas. Então é isso, né, Marcel? Acho que deu pra gente passar o recado sobre o começo aí desse sínodo, né? E vamos ficar acompanhando, né? E ver o que vai vir aí no final disso tudo. A nossa missão aqui, pessoal, é só desmascarar mesmo, porque a gente sabe que só vai piorar. A gente não está preocupado com isso, não. A gente só quer mesmo abrir os olhos das pessoas. A gente só quer mostrar para as pessoas o que é essa nova igreja, o que é este antipapa, para que as pessoas acordem, só isso. Mas para a gente, se ele vier e ordenar mulheres, aprovar isso daí, e a gente vai achar normal, né? Depois aprovar bênçãos que não fazem parte da tradição católica, a gente vai achar tudo isso normal. A gente está aqui mesmo só para abrir os olhos e fazer com que a máscara caia mais rápido. Só isso. Mas obrigado aí por vocês estarem conosco aí, os elogios, né? A gente também aceita as críticas. E a gente pede para que vocês compartilhem, né, nos grupos, no WhatsApp, no Telegram e se inscrevam também, que é bastante importante para que a gente continue aí nesse trabalho aí. Tá bom, pessoal? Um abração aí. Salve Maria a todos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que o que a gente tem passado aqui seja proveitoso aí para vocês. E até um próximo encontro aí, se Deus quiser, se Nossa Senhora nos ajudar a estar aqui. Até mais então, fiquem com Deus. Maria vita in morte